Agora vamos rever uma história que surgiu com um sonho. A Casa da Alegria se tornou uma realidade. João Gonçalves, de 54 anos, é o idealizador e o fundador da ONG que reúne os palhaços doutores da alegria. Há pouco mais de 2 anos, João teve um câncer e no período em que ele estava fazendo o seu tratamento, percebeu que algumas pessoas não tinham condições de pagar um local para ficar. Ao percebê-las dormindo dentro de seus carros e até mesmo nos bancos do hospital, João se sentiu incomodado e resolveu fazer algo. No período que eu estava fazendo tratamento de químio e de rádio, eu percebi algumas pessoas nos bancos, dentro dos carros, e eu perguntava para eles onde eles estavam. Eles falaram, nós não estamos. Como assim, né? Eles diziam, não, nós não somos da cidade, meu parente está no hospital e a gente tem onde ficar. E isso começou a mexer comigo, mesmo fazendo tratamento, e eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas. E assim que eu me recuperei, que eu fiz a cirurgia, eu comecei o processo de alugar uma casa aqui próximo, e aí nós montamos a associação, né, que é perto do hospital, e essa associação onde eu dou treinamento para os novos palhaços e a parte de baixo da casa serve como apoio, abrigo para essas famílias que estão no Hospital São Francisco. A iniciativa conta com o apoio de 150 voluntários, entre eles Marco Siqueira. Você tem que dar um apoio psicológico para a pessoa, mas o mais importante é o apoio humano. Ela sentir que ela tem alguém para estar com ela, vem cá, eu estou com você, a gente está junto aí para qualquer tipo de coisa, pode contar comigo. Então é isso aí que é o objetivo do projeto. Margarete veio de Limeira e está na casa com alguns membros de sua família há uma semana. A professora fala do bom acolhimento e da união que existe na casa. É um espaço aconchegante, as pessoas que mantêm, o grupo que mantém essa casa são pessoas alegres, que levantam o astral da gente, né? E o tempo passa rápido aqui, a gente tem que estar indo e voltando do hospital, é perto do hospital, né? Condições financeiras, a dificuldade é para todo mundo, e aí você acaba encontrando esse espaço que você pode entrar e sair a hora que você precisa, né? As pessoas se unem, compram comida, a gente faz a comida, cada um arruma o seu espaço, né? É um ambiente bem assim agradável, aconchegante e que acaba, né, deixando a gente tranquila. Você encontra pessoas que estão na mesma situação que você, né, precisando de um amparo, de um lugar para ficar. A filha de Fábio Rodrigues, que tem 10 anos, sofre de paralisia cerebral. Precisou ser transferida para Jacareí. E segundo Fábio, se não fosse esse projeto, ele teria que dormir no carro. A gente veio de Taubaté, transferido para cá, que lá não tinha UTI, vaga no UTI no regional para ela. Chegando aqui, a gente ia ficar no carro, eu com a minha esposa ia mudar. Um ia ficar um dia no carro, outro ia ficar no quarto, ia trocando. Daí a enfermeira falou que existia essa casa aqui próximo que acolhia as pessoas que vinham de longe. Fábio é mais um hóspede satisfeito e agradecido. Aqui foi a salvação da nossa vida, que a gente não sabia o que ia fazer. Eu estava perdido, não sabia o que eu ia fazer, como eu ia conseguir ficar aqui com a minha filha. Porque o médico falou, no mínimo, uns 10 dias a gente ia ficar aqui. E a gente ia ter que ficar os 10 dias no carro. Essa casa aqui, nossa, salvou nossa vida mesmo. Foi tudo. Cada coração representa um hóspede e um voluntário da ONG Doutores Coloridos. A Casa da Alegria recebe pessoas de várias cidades da região e até mesmo de fora do estado de São Paulo. João diz que quem tiver interesse em ser um colaborador do projeto será muito bem-vindo. E as pessoas que queiram colaborar com o projeto, que sejam voluntários em qualquer área, é bem-vindo, é só nos procurar e falar o que pode fazer, o que pode ajudar. Toda ajuda é bem-vinda, nós temos psicólogos, nós temos eletricista, cozinheiros, faxineiros, então todo mundo que tem algo a fazer e quer se doar como voluntário é bem-vindo aqui na nossa casa. Acompanhe outras notícias da nossa região. Pelo Copom, o Serviço Integrado de Informações vai facilitar bons resultados. É isso aí, nós estamos com a Coronel Eliane Nicolucci, responsável pelo policiamento da região, que vai nos explicar melhor sobre essa integração entre SAMU, Copom e Cobom. Como vai funcionar essa integração? Bom, primeiro é importante destacar que é uma integração inédita, que nós temos já esse desejo, essa expectativa já desde 2004, quando houve a concepção da regionalização do Copom e da integração pela primeira vez do Copom como um órgão da prefeitura, né, que é o COI.
E agora a gente está inaugurando uma conjunção até física, né, dos serviços que visam atender a população. Então temos aqui trabalhando o Copom, que é o serviço 190 de emergências, o Cobom, que é o 193 trabalhando junto com os bombeiros, e agora o serviço de atendimento do SAMU. A ideia disso é racionalizar recursos, otimizar recursos para salvar vidas. Então é uma integração de esforços no sentido de racionalizar recursos. Por que isso já não acontecia? Era um problema de falta de estrutura? Por quê? Não, na verdade é algo inédito. Essa concepção de centros de operações integrados é uma coisa que já vem em outros países acontecendo e aqui no Brasil, vamos dizer assim, são medidas inéditas de unificação de centrais de emergência, que visam o quê? Racionalizar recursos e melhorar o atendimento à população. É muito mais fácil quando os órgãos de emergência, diante de um fato diferente, uma situação calamitosa, possam se conversar. E no dia a dia isso também ajuda a economizar recursos. Então, em vez de resolver mandar vários recursos ao mesmo tempo, se conversa, se avalia qual é o melhor equipamento público disponível e aí a população vai ter um atendimento melhor. Na prática, como isso vai funcionar? Um exemplo, por exemplo, para o pessoal que vai ligar, né? Uma pessoa liga, por exemplo, dizendo que tem alguém passando mal, está precisando do socorro, alguém que está precisando de um socorro emergencial dentro de uma casa, por exemplo. Aqui, ele liga 190, 193 ou 192, o SAMU, e aí vai ter uma avaliação de qual que é o serviço que vai ter condições de atender com mais rapidez e eficiência aquele caso em específico. Já faz uma avaliação. Sim, existe um médico regulador que faz uma avaliação de qual é o melhor recurso a ser empenhado nesse caso. A população sai ganhando com isso. Todo mundo sai ganhando. Os órgãos de emergência que deixam, né, de mandar de forma redundante recursos e principalmente a população. Essa é a logística do atendimento. Sim. A partir de agora. E o fato de ter os serviços de emergência juntos facilita também, inclusive, em situações de crise. Imaginem um grande desastre, um desastre ambiental ou tecnológico que possa ocorrer na região. Essa integração do dia a dia, esse olho no olho do dia a dia, vai facilitar tremendamente a sinergia e a integração de ações. Fique agora com a previsão do tempo. Uma pesquisa recente mostrou que, na opinião da maioria dos brasileiros, o problema da corrupção no país só existe porque o próprio povo não sabe escolher os representantes que colocam no poder. Quando o assunto é política, não é difícil levantar discussões relacionadas às fraudes envolvendo essas autoridades. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos revelou que 55% dos brasileiros acreditam que a culpa da corrupção do país é dos próprios brasileiros que elegem políticos corruptos. 42% discordam dessa afirmativa e 2% não souberam responder. Entre os que concordaram, 67% não têm instrução no que diz respeito ao grau de escolaridade. O índice varia entre 52% e 59% entre os que têm desde o Fundamental 1 até o nível superior de ensino. Quando questionado sobre o grau de saturação das discussões envolvendo esse tema, 50% acreditam que a corrupção é mais discutida do que deveria, mas valorizam discursos de causas e consequências do problema. 17% acham que o assunto é discutido na medida adequada e 32% disseram que a corrupção é menos discutida do que deveria. 70% dos entrevistados acreditam que é possível governar sem corrupção, um índice que no ano passado era de 83%. 1.200 pessoas de 72 municípios brasileiros foram entrevistadas. A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 14 de novembro deste ano e a margem de erros é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Você fica com a entrevista especial de hoje. Hoje estamos aqui recebendo o Edson Molinari, ele é da Polícia Rodoviária Federal, que, aliás, merece todo o nosso aplauso, hein? Porque com corte de verba, com pouco pessoal, está fazendo um trabalho excelente. Parabéns, obrigado pela presença. A gente agradece pelo convite, né? Abraço aí os telespectadores
nos colocamos à disposição. Nosso pessoal hoje tem feito um trabalho, né, bastante significativo nas rodovias, né, no combate ao tráfico de drogas, na redução de acidentes de trânsito. Apesar de toda essa crise que nós estamos passando, graças a Deus a Polícia Rodoviária Federal tem trazido resultados significativos para a sociedade e na melhora da condição de segurança na rodovia. Por falar nisso, eu vou até inverter aqui minha pauta. Vou começar falando sobre o sinal. Telespectador, o sinal é um serviço que foi implantado pela Polícia Rodoviária Federal, acho que por conta deles mesmos, né? Porque eles são demais. Esse sistema faz o seguinte: se você comunicar o furto ou roubo de um automóvel, o e-mail, né, da Polícia Rodoviária Federal, você vai permitir que os agentes entrem em ação imediatamente e comecem a rastrear um raio de 100 quilômetros. Né? E nisso aí já recuperaram vários carros. Eu tenho notícia, lá do Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil, Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. O carro foi roubado em Cuiabá, no Mato Grosso integrado, e a comunicação foi feita, o carro foi apreendido em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E aí, além de recuperar o carro, tinha lá 1 tonelada de cocaína. Isso é brincadeira, rapaz. Isso é muito bom. O sinal tem trazido resultados muito positivos, porque, na verdade, foi feito em cima de um estudo, de um projeto antigo que a polícia já tinha, que chamava o Alerta. O senhor pode cadastrar direto no site da Polícia Rodoviária Federal a placa do carro. E esses 100 quilômetros, como a gente havia conversado, é exatamente naquela primeira hora, como a gente fala até no resgate de vítimas de acidente, mas na hora do crime também, é aquela hora de ouro, é a hora que o carro está se deslocando. Então, quando acontece a ocorrência, todos os policiais que estão naquele raio, né, de 100 quilômetros são comunicados. Então, todos eles ficam mais atentos àquele tipo de veículo e àquela placa, né, naquela segunda hora. Então, ainda pega esse veículo ainda se deslocando, né, com o meliante, indo para algum lugar para guardar esse carro. E isso não quer dizer que num raio superior a ação continue também, porque fica lá registrado. Sim, com certeza. Esse carro, por exemplo, estava roubado em Cuiabá e foi apanhado lá em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Né? Exato. O sinal ele só complementa o nosso sistema de alerta para aquela primeira hora, para aquelas primeiras 2 horas do fato, para deixar o policial mais atento àquela situação. Mas ele continua no banco de dados e toda vez que for consultado o banco de dados, vai aparecer o registro de roubo desse veículo. Que maravilha. Eu acho que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal tem que ser aplaudido. Eles estão demais. E agora, nesse período assim de festa, o trabalho de vocês complica muito, né? Porque tem muita gente que abusa, né? Aumenta bastante. E a questão maior que a gente tem hoje, que eu acho interessante nós conversamos com o telespectador do senhor, é a gente lembrar que a questão do abuso ela é muito importante, mas também da conscientização do nosso motorista, né? Da consciência dele. Porque, além do abuso, é a questão da preocupação com a própria segurança, né? Às vezes, muita gente negligencia a segurança, não pelo abuso, mas porque achar que não tem problema. Aquela hora de viajar à noite, de andar pôr um pouquinho mais de peso no carro, não ler o manual do veículo, né? Não saber quais são os limites que o carro tem. Então, a negligência, às vezes, ela é até mais perigosa do que o abuso, porque a pessoa faz sem saber. O abuso, ele ainda tem consciência que ele está passando o limite. E muita gente que sai na rodovia nesse tempo, coloca mais peso no veículo, não calibra o pneu corretamente. Então, são acidentes também graves que acontecem, né? Que a gente também gostaria de estar Você quer ver lembrando. Um outro negócio também que é extremamente perigoso, sobretudo aqui no Vale do Paraíba, que as pessoas andam nos acostamentos aí para cumprir promessa e tudo mais, é esse pessoal que não consegue esperar 5 minutos se tiver um bloqueio, alguma coisa, e mete o carro no acostamento e vai por cima de tudo que tem por ali. Exato. Apesar da multa ser caríssima, né? Uma multa cara, passa de R$1.000 e os sujeitos continuam fazendo aí essas diabruras. E o perigo do apelo que a gente faz até para a pessoa do acostamento, o senhor lembrou muito bem lembrado, é que o acostamento é a nossa via para acessar a emergência, para socorrer, para liberar a rodovia. Então, às vezes, as nossas viaturas, além do problema da multa, da questão grave, né, e é como a gente está falando do abuso, é daquela pessoa que negligencia, que esquece que aquela pessoa que está no acidente precisa que a ambulância chegue, precisa que o médico chegue, e até mesmo para liberar a rodovia, o guincho precisa chegar para tirar o carro da rodovia. Então, se essas pessoas que acessam esse acostamento acabam bloqueando o acesso do socorro, né, e acabam aumentando o risco, né, que essa pessoa não chegue o socorro a essa pessoa
e o acidente seja mais grave ou a pista fique fechada por mais tempo. O sujeito só olha o umbigo. Eu outro dia fui ao Rio de Janeiro, dificilmente tenho ido, porque eu tenho medo, mas fui, né? Aí deu um quiprocó ali na Serra das Araras. Também tem um troço que você fica no congestionamento 2 horas, daqui a pouco libera, você passa e não vê nada. É um negócio estranho, mas fiquei lá, rapaz. E em cima de um elevado, passava caminhão pesado do outro lado, aquilo balançava assim, dava um medo danado. E os caras pelo acostamento ali, na cara, rapaz, daquele SOS Nova Dutra ali da Serra, como se nada... né? É muito complicado isso. Falta de respeito, falta de educação e egoísmo, sobretudo. Sim. E a Polícia Rodoviária hoje, ela trabalha com o lema de ser uma polícia cidadã, né? Como o senhor falou, a polícia evoluiu bastante e ela busca esse resgate da cidadania. Porque tudo isso é uma questão de cidadania, né? De cumprir os seus deveres, de exercer os seus direitos, mas cumprir seus deveres. De ter a consciência que é o bem comum, né? É o bem social que tem que estar em evidência, né? Não só o bem próprio, né? Não só o interesse próprio. E é essa preocupação que a gente traz hoje muito para o nosso cidadão, esse resgate da cidadania. Um exemplo interessante que eu trago para o senhor até hoje, que a gente pensa muito nisso na questão da cidadania, é o quanto o nosso usuário, o quanto o nosso motorista se preocupa em tomar multa e não se preocupa pelo valor da própria vida dele. Verdade, né? Vamos falar sobre isso na volta da entrevista. Tranquilo. Aqui com Edson Molinari, da Polícia Rodoviária Federal, que a gente está cumprimentando toda hora pelo belo trabalho que tem realizado por nós nas rodovias. Voltamos já aqui. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral estão preocupados. Os detalhes você vê em instantes.